As relações ecológicas interespecíficas negativas envolvem prejuízo para uma ou para as duas espécies envolvidas. O parasitismo é uma relação interespecífica negativa. Por quê? Porque a espécie parasita, como é o caso aqui do mosquito, ela vai utilizar o hospedeiro como sua fonte de alimento. Por exemplo, ele está aqui o quê? Bebendo sangue, sugando o sangue do seu hospedeiro, que é essa pessoa. E essa pessoa, ela está sendo o quê? Prejudicada. Por quê? Porque ela vai ter sua saúde desfavorecida. Ela está perdendo sangue. O parasita, ele vai utilizar nutrientes provenientes do hospedeiro. O hospedeiro, ele vai ter sua saúde fragilizada, vai ter menos filhos, por isso sua população tende o quê? A diminuir. Então, a espécie A, no caso aqui do hospedeiro, ela tende a ser reduzida. Enquanto que a espécie de parasitas vai ser favorecida, ela vai aumentar. Mas note o seguinte, tá? O hospedeiro não morre imediatamente. O parasita não é um predador. Ele não mata rapidamente o seu hospedeiro. Vai vivendo com ele, às vezes, muitos anos, tá? Como é o caso de alguns vermes, que chegam a passar 8 anos dentro da gente. Esse aqui é um outro caso de parasitismo. Esse aqui é o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é também chamado de fios de ovos, porque parece aquele doce fios de ovos. O cipó-chumbo, ele fura a planta verdinha aqui embaixo e vai roubar dela o quê? Água e sais e água e açúcares. Portanto, vai furar o xilema e o floema e vai absorver todos os tipos de seiva da planta hospedeira. Por isso, o cipó-chumbo é chamado de holoparasita, parasita completo. Já a erva de passarinho, que está aqui em cima dessa árvore, ela está sugando da árvore o quê? Água e sais minerais, já que a erva de passarinho é verde e faz fotossíntese. Então, ela é chamada de quê? Parasita parcial, hemiparasita, porque não rouba todos os tipos de seiva da árvore aqui, que é o indivíduo hospedeiro. Na competição, nós temos duas espécies que estão se desfavorecendo. Tá? Por quê? Porque o abutre, ele quer esse alimento. E a hiena também quer o mesmo alimento, que foi deixado aí por um leão. Eles estão disputando o quê? Os mesmos recursos ambientais. Portanto, eles têm uma coincidência de nichos ecológicos. Quando ocorre uma sobreposição de nichos ecológicos, ocorre competição. E as duas espécies, vamos colocar aqui, espécie A desfavorecida, espécie B também desfavorecida. As duas espécies são prejudicadas. Por quê? Porque as duas vão usar os mesmos recursos no ambiente. Por exemplo, o alimento. Se eu tenho as hienas vivendo sozinhas na África, sem presença de abutres, vão ter todas aquelas carcaças lá à sua disposição. Então, as populações lá de hienas vão aumentar. Então, a espécie A está vivendo muito bem. Agora, os abutres também vivendo sem a presença das hienas, vão viver muito bem, se alimentar e ter os seus filhotes. Quando eu coloco as duas juntas, olha o que acontece. A população de hienas cai e também a população de abutres cai. Portanto, negativo, negativo. Por quê? Porque estão usando os mesmos recursos ambientais. Já no predatismo, o que nós temos? Nós temos aqui uma espécie predadora, que é o caso aqui do tubarão, e a espécie presa. O tubarão está indo atrás da presa e vai devorar a presa e vai causar a morte rápida da presa. Tá? Então, os tubarões vão ter alimento para ter filhotes, a espécie A vai ser favorecida, enquanto que a espécie B vai ter a exclusão de indivíduos de sua população, caracterizando uma relação o quê? Positivo-negativo. Veja só a variação que ocorre aqui nesse gráfico. A população de focas vivendo sozinha, sem a presença daquele tubarão branco, do grupo de tubarões brancos na região, vai ter um aumento de população. Então, olha aqui, olha, as focas vão se reproduzindo, vão tendo os filhos. Quando chegam ali os tubarões brancos, eles vão se alimentar das focas, vão tendo filhotes, então sua população vai aumentar. Esse aumento da população de tubarão branco vai causar o quê? A
queda da população de focas. Consequentemente, os tubarões vão ter menos alimento e muitos vão passar fome. Então, ocorre uma queda da população de tubarões brancos ao longo do tempo. Com a redução do número de predadores, as focas vão tendo seus filhotes, que vão sobrevivendo em maior número, e a sua população vai aumentando novamente. Consequentemente, os filhotes de tubarões vão ter alimento. Então, a população de tubarões depois vai aumentar. Então, eu tenho uma relação muito importante aqui. O grupo das focas, que seria o grupo das presas, é o primeiro grupo a ter o quê? O acréscimo no ambiente. Então, sobe a população de presas, depois vai subir a população de quê? Predadores. Portanto, depois que sobe a população de predadores, a população de presas vai caindo. Aí depois cai a população de predadores. Aí sobe a população de presas. Depois sobe a população de predadores. E é assim que você descobre qual é a curva de um e qual é a curva de outro. Então vamos observar aqui com atenção. Olha só. Sobe a população de presas. Depois, olha aqui, ó, sobe a população de predadores. Cai a de presas. Depois cai a de predadores. Sobe a de presas, depois sobe a de predadores. Um fato interessante. Quando os predadores chegam, eles vão matar presas. Então a população de presas é reduzida. E os predadores, bem alimentados, vão ter filhotes, caracterizando uma relação positivo-negativa. No amensalismo, uma espécie, por exemplo, os fungos, no caso penicillium, eles secretam toxinas contra outra espécie, no caso, bactérias. Tá? E as bactérias não conseguem se reproduzir e são prejudicadas por essa substância. No amensalismo, uma espécie secreta substância contra outra espécie. Note que eu falei do penicillium. O penicillium é o fungo que produz o quê? A penicilina, que é o primeiro antibiótico que foi descoberto e comercializado no mundo. Tanto que o amensalismo também pode chamar de quê? Antibiose. Agora eu vou falar sobre outra coisa. Camuflagem e depois mimetismo. O que acontece nesse fenômeno chamado de camuflagem é o seguinte. Uma espécie, ela nasce parecida com o ambiente à sua volta. Tanto que eu fiz aqui uma preparação de slide com o bicho folha, que é um inseto, sobre a mão de uma moça. Por quê? Para ficar bem visível. Você observa que ele parece até que tem nervuras, não é verdade? Qual é a vantagem na camuflagem? O animal, ele se torna difícil de ser visto. No caso, os predadores não conseguem encontrar facilmente a presa. Mas tem predadores também camuflados. Por exemplo, o leão, que tem uma pelagem amarelada que é semelhante ao capim seco na África. Então, tanto predador quanto presas camuflados são difíceis de ser visualizados. No mimetismo, uma espécie, ela se parece com outra espécie. Eu tenho aqui a falsa coral e a verdadeira coral. Eu nem quero te dizer qual é para você não se confundir um dia e não sofrer acidente. E olha que acidentes acontecem. Qual é a vantagem de uma espécie se parecer com a outra? Nesse caso, é o seguinte. A falsa coral, ela vai ser evitada pelo predador, que vai evitar a coral verdadeira também. Porque ele vai entender que existe perigo, tanto para uma quanto a outra. E a espécie que apresentou mimetismo teve vantagem aí. Tá? Então, no mimetismo, uma espécie se parece com a outra. Na camuflagem, uma espécie ela é semelhante ao ambiente à sua volta.